Hoje eu quero conversar com vocês aqui um pouco sobre o sistema de registro de preço na nova lei de licitação, a Lei 14.133, de 1º de abril de 2021. E para fazer isso, eu preparei um roteirozinho aqui para a gente seguir uma lógica da nossa fala, e esse roteiro ele foi baseado no artigo que eu escrevi sobre esse mesmo tema, que foi publicado no site Rota Jurídica de Goiânia, e cujo link para acesso ao artigo encontra-se na descrição desse vídeo. É só você entrar lá, clicar no link, você vai ter acesso ao artigo, onde eu detalho essa questão com maior profundidade. Vamos dividir um pouco a tela aqui, então, para a gente começar. Isso. Eu preparei um históricozinho do sistema de registro de preços, para a gente entender o que é o sistema de registro de preços, quando surgiu, etc. Então, vamos lá, então. O sistema foi criado pelo artigo 15 da Lei 8.666, de 93. Ou seja, não é uma novidade o sistema de registro de preços em face da nova lei de licitação. Tá? Já é bem antigo o sistema, já vem sendo utilizado há muito tempo. Apesar que a sua regulamentação só se deu a partir de 2011, porque a Lei 8.666, ela falou no artigo 15 e em alguns parágrafos incisos sobre o sistema de registro de preços, mas ela determinou que cada ente federado pudesse regulamentar o sistema de registro de preços, ou seja, ele precisava de regulamentação para funcionar. E essa regulamentação ela veio com a União pelo Decreto 3.931 de 2011 e, posteriormente, em 2013, com o Decreto 7.892, que encontra em vigor até hoje o decreto regulamentando o regime de preço no âmbito do Poder Executivo Federal. Aqui em Goiás, o sistema de registro de preços foi regulamentado pelo Decreto 7.437, de 2011, que se encontra em vigor até hoje. Há uma questão a ser levantada aqui, diz respeito a essa regulamentação, porque com a disciplina da matéria, na Lei 14.133, onde ela tratou do assunto nos artigos 82 e 86, de forma mais detalhada, mais ampla, vai necessitar ou um novo decreto, ou que esses dois decretos, o federal e o estadual, eles terão que ser alterados para quando for aplicada somente a Lei 14.133, que hoje, como se sabe, a administração pode optar entre a Lei 8.666 e a Lei 14.133. Isto até o dia 31 de março do ano que vem. A partir dessa data, somente a Lei 14.133 deverá ser aplicada pela administração pública. Tá? Isso foi uma decisão da Lei 14.133 de fixar um prazo de 2 anos para que a administração pudesse se adaptar, pudesse ir estudando a nova lei e que essa também pudesse ser regulamentada na sua plenitude para que pudesse ser aplicada. Porque existem, como se sabe, muitos aspectos, muitos artigos da Lei 14.133 que precisam de regulamentação para a sua plena vigência. Então, por isso que eu estou dizendo que, a partir do ano que vem, necessariamente, esses dois decretos ou terão que ser alterados para adaptar à nova lei, ou, então, terão que ser revogados e ser editados novos decretos já com base na Lei 14.133. Tá? É o que eu disse aqui, falta ainda a regulamentação do sistema de registro de preços na Lei 14.133. Ou seja, tem alguns pontos que a sua aplicação depende dessa regulamentação. Eu vou falar mais adiante sobre isso. Tá? Vamos lá, então. Sobre o cabimento do sistema de registro de preços, não houve alteração. E quando que cabe o sistema de registro de preços? Quando há necessidade de contratações frequentes, quando há conveniência de fornecimentos fracionados, ou seja, você não pode pedir um determinado
bem de uma vez só, por vários motivos, por não ter condições de estocagem, ou por vencimento do produto, do prazo de validade. Enfim, quando há uma comunhão de interesse entre entidades distintas, ou seja, quando vários órgãos se unem para fazer um pedido só. Eles vão ser, então, os órgãos participantes desse programa eletrônico que vai registrar os preços para compor a ata e registro de preços. Então, é muito comum isso, vários órgãos da administração do mesmo ente federado se unir e um órgão fica como gerenciador e outros órgãos como órgãos participantes. Sobretudo na União, isso é muito comum, porque a União tem unidades em vários estados do país, então eles podem se unir e fazer uma ata de registro de preço que vai valer para todos. Aí, esse é um dos pontos em que cabe perfeitamente a aplicação do sistema de registro de preço. E também, quando não se sabe sobre a estimativa precisa do quantitativo. Não tem como estimar ainda o quantitativo que eu vou precisar exato. Eu compro pela ata e vou solicitando, vou adquirindo os bens na medida da necessidade. Aqui cabe uma explicação importante, que há muita confusão na área, a gente percebe isso. O registro de preço, feito em ata de registro de preço, ele não é a contratação em si ainda. Tá? Como o próprio nome diz, eu estou registrando os preços para futuras e eventuais contratações. Por isso que no sistema de registro de preço, eu não preciso fazer um impacto financeiro, orçamentário, para a realização da licitação. Ao contrário de um pregão eletrônico comum, onde vai ter a aquisição imediata, que eu preciso impactar orçamentariamente. Então, não precisa porque eu só vou fazer esse impacto quando, depois da ata registrada, depois de assinada, eu for fazer a solicitação daquele bem ou daquele serviço. Aí, nesse caso, aí eu vou fazer um impacto daquela quantidade que eu estou pedindo, porque eu não preciso pedir todos os bens, todos os itens registrados naquela ata. Aliás, vale dizer que a administração pública não é obrigada a contratar os itens registrados em ata. Isso está na Lei 8.666 e também na Lei 14.133 e nos decretos também que regulamentam a questão. Às vezes, o licitante, o empresário, ele quer forçar a administração a fazer o pedido daquela ata, mas a administração não é obrigada, há apenas um compromisso de solicitar. Agora, é claro, não tem a menor lógica a administração pública fazer um ato de registro de preço sabendo que não vai contratar. Isso também não é uma atitude muito correta por parte da administração pública. Tá? Mas vamos supor um exemplo concreto. Eu tenho uma necessidade e faço uma ata de registro de preço. E logo em função daquilo há uma mudança drástica que faz com que a administração não vai precisar mais daquele bem ou daquele produto por um motivo ou outro qualquer justificado. Então, a administração, apesar de ter os preços daqueles itens registrados, ela não é obrigada a solicitar aquele bem, a fazer o pedido daqueles bens, ou seja, a contratar aqueles bens, tá? Então, fique bem claro isso. A ata de registro de preço gera apenas uma expectativa de contratação também para o licitante, tá bom? É bom fazer essa ressalva porque muita gente faz essa confusão. Então, quando se for referir à ata de registro de preço, não estamos ainda se referindo a uma contratação, tá? Mas apenas uma expectativa de contratação. Então, é esses 4 casos aí que cabe o sistema de registro de preço. Nós vamos ver mais na frente, na Lei 14.133, ela inovou em relação a alguns pontos desse, por exemplo, ela permite que a administração possa nem mesmo fixar o valor, o quantitativo total que ela precisa em alguns casos específicos. Mas nós vamos falar sobre isso mais na frente. Vamos continuando aqui. Eu queria, falando em aplicação, eu queria citar com vocês aqui um exemplo de como não se aplica o sistema de registro de preço, que
que foi esse caso aqui. A Prefeitura de Goiânia realizou um pregão eletrônico por meio do sistema de registro de preço para a Secretaria de Mobilidade, para contratação de equipamentos de fiscalização eletrônica de trânsito na capital, aqui em Goiânia, avaliada em 289 milhões, ou seja, um valor bem alto. E o Tribunal de Contas do município suspendeu a realização desse pregão, basicamente porque entendeu, com base na denúncia de um licitante, que o procedimento licitatório escolhido pela Prefeitura é inadequado para esse tipo de serviço requisitado, que envolve serviço complexo de engenharia. Então, serviço comum de engenharia, você pode até realizar pregão eletrônico, mas serviço complexo não pode. E também não pode fazer registro de preço de serviço complexo de engenharia. E por isso mesmo o TCM suspendeu, deu uma cautelar e suspendeu a execução desta licitação. Isso aconteceu foi em fevereiro, essa notícia aqui é do dia 22 de fevereiro, e até hoje a Prefeitura de Goiânia, hoje nós estamos gravando esse vídeo no dia 19 de maio, até hoje a Prefeitura de Goiânia não retornou esse processo licitatório. Vamos voltar aqui, então, ao nosso roteirozinho. Vamos falar do sistema de registro de preço na Lei 14.133. Primeiro ponto, que é uma inovação total, que a lei prevê a possibilidade de utilização nas dispensas e inexigibilidades. Você me pergunta como será feito isso, porque a própria lei fala que essa possibilidade exige regulamentação. Então, tem que ser regulamentado. Com relação à questão das regulamentações, eu queria fazer aqui um parêntese importante. Alguns pontos da lei que se referem às normas gerais, a obrigação de regulamentar é da União. E essa regulamentação dela, como é da União, ela pode valer para todos os entes federados, porque os estados e municípios também podem regulamentar a lei, desde que aquele ponto não seja uma norma geral, porque a norma geral, como se sabe, é de competência exclusiva da União legislar. Então, não pode o estado nem o município modificar uma norma geral da lei de licitação, tá? E de qualquer lei, inclusive essa lei da licitação, tá bom? Então, dito isso, nas dispensas de inexigibilidade também vai se poder fazer registro de preço. É interessante isso, porque, sobretudo, as dispensas, em razão do valor, já é uma coisa baixa, o valor. Você ainda pode fazer uma ata de registro de preço, e nas inexigibilidades também. Então, é uma questão interessante, mas ela não foi regulamentada ainda. Então, nós precisamos aguardar a regulamentação para saber como que nós vamos tratar essa questão daqui para frente. Outra questão importante do sistema de registro de preços na nova lei é a possibilidade de alteração dos preços registrados. Ora, ela coloca essa questão e também não ficou muito claro. O que quer dizer isso? Ele não fala mais nada sobre isso, só fala que isso deve constar no edital. E registrado seria, no caso, reajuste, seria, no caso, a repactuação nas atas, porque essa é uma questão um tanto quanto polêmica e a maioria dos doutrinadores entende que não cabe reajuste de preço registrado em ata. E por isso que a norma, todos os decretos que regulamentam a questão, dizem que quando há um aumento expressivo do bem, devidamente comprovado, que inviabiliza a entrega pelo fornecedor, pelo beneficiário fornecedor daquela ata, daquele preço registrado, a administração vai liberar o fornecedor de fazer aquela entrega sem qualquer punição a ele, em função da não entrega do bem ou do serviço. Então, essa é a previsão legal que existe hoje quando acontece isso. Quando for um contrato regular normal,
originário de um pregão normal, todo contrato prevê a possibilidade do reequilíbrio econômico-financeiro, inclusive está na Constituição Federal, é uma norma constitucional. Mas contratos. Agora, a ata não é contrato, como eu disse para vocês, a ata é meramente uma expectativa de contratação. Claro que pode haver o contrato derivado da ata. Então, eu faço uma ata de registro de preço e logo em seguida eu assino um contrato com aquela empresa vencedora da licitação. Isso é muito comum e muito usual. Aí, nesse caso, é diferente, porque aí eu estou tendo um reequilíbrio do contrato e não da ata. Por isso que eu estou dizendo que nós temos que entender e ver na aplicação da lei o que a lei quis dizer com a possibilidade de alteração de preço. Porque ela não esclareceu se é reajuste, repactuação. Quando é reajuste, e desde que haja contrato, segundo eu expliquei isso no meu artigo, desde que haja contrato, o reajuste é perfeitamente possível. Aquele reajuste anual, há entendimento de doutrinadores, tratando de serviço de contratação de mão de obra, exclusivo de mão de obra, serviços contínuos, pode haver, inclusive, repactuação, mas ele não da ata, é do contrato. Há uma diferença sutil entre essas duas questões, tá bom? E outra inovação da lei, que a lei trouxe, é que o prazo de vigência da ata é de 2 anos. A nova lei, ela fixou em 1 ano, podendo ser prorrogado mais 1. Então, ou seja, um prazo máximo de 2 anos. Por isso que eu estou entendendo que essa possibilidade de alteração de preço, ela tem que, na regulamentação, ou nas decisões dos tribunais e do Tribunal de Contas, sobretudo, da União, acho que essa questão vai ficar resolvida, porque, ora, com essa inflação como está, se você fizer uma ata por 2 anos e não puder registrar os preços, vai ser difícil o fornecedor a garantir a entrega até o final da ata. Com essa inflação a 10% ao ano, e dependendo do produto, isso é a média, né, da inflação, dependendo do produto, o reajuste pode ser muito mais elevado. Então, eu acho que a tendência natural vai ser essa, que vai se poder, sim, fazer reequilíbrio das atas, mas isso é uma questão ainda que está suspensa ainda, nós precisamos aguardar para ver como vai acontecer. É claro que o prazo da vigência da ata é de até 2 anos, não quer dizer que eu tenho que fazer até 2 anos, eu posso fazer uma ata de 6 meses, 3 meses, 1 ano, e eu posso renová-la até 2 anos, como acontece hoje, na Lei 8.666, é 1 ano, mas eu posso fazer uma ata de 6 meses e renovar mais 6 meses. Não é que eu não posso renovar a ata atual, eu posso, desde que eu faça com a sua vigência de 6 meses e renovo mais 6 só, e não ultrapasse 1 ano. Ou seja, hoje, a ata com 1 ano de vigência, acabou, não se fala mais em sua utilização, certo? E também a lei previu a possibilidade da existência de preços diferentes para o mesmo item. Essa também é uma novidade, que está prevista aqui, vou mostrar para vocês, no artigo 82, inciso 3º, e nas letras A, B e C. E quando que isso pode acontecer? Quando o objeto for realizado ou entregue em locais diferentes. Porque isso impacta no preço. Impacta no preço. Se você obrigar a uma empresa a fazer uma entrega bem distante de sua sede, e uma outra mais próxima, no local da sede do órgão, que é mais próximo onde a empresa está, a empresa tem sua sede, isso impacta necessariamente no preço. Então, por isso que a lei permite que nesse caso, possa haver preços diferentes. A outra possibilidade é em razão da forma e do local de acondicionamento. Também é novidade, né? Que acontecia muito problema nesse sentido, porque você exigia acondicionamento de uma tal forma no produto e que ele originalmente não vinha com aquele acondicionamento, e isso impacta também no aumento do preço. Então, se você está exigindo isso, você também pode pagar mais daquele bem que você está fazendo essas exigências. E
Também, quando admitida, cotação variável em razão do tamanho do lote. É outro fator também que é importante, porque se eu faço um lote para adquirir, por exemplo, 100 unidades de um produto, ele necessariamente não tem que ser o mesmo preço de um que eu vou adquirir 10 mil. O de 10 mil tem escala, ele tem que ser mais barato do que eu adquirir com 100. Você não, ou vice-versa, você não pode querer comprar pelo mesmo valor unitário de um lote de 10 mil para um lote de 100 unidades. É claro que o preço vai ser diferente. Isso é questão de mercado que a lei agora está possibilitando que a administração pública age dessa forma. E, por último, por outros motivos justificados no processo. Ainda deixou uma brecha ainda. Se houver um motivo que não seja esse previsto aqui que eu li para vocês, mas for justificado, a administração pública poderá também prever a existência de preços diferentes para o mesmo item. Achei bem interessante esse dispositivo.